Olá, gente, tudo bom? Muito agradecido por vocês participarem e acompanharem as nossas discussões através desse canal. Vamos começar a nossa conversa de hoje com uma frase muito polêmica, né? E que não tem nenhuma fundamentação, mas que rodou os 4 cantos do país de forma bem recente, né? Essa frase ela foi dita pelo novo presidente da Fundação Cultural Palmares, que é uma instituição muito importante que tem como principal função promover a diversidade, promover a cultura africana, cultura afro-brasileira e valorizar, né, essa cultura africana, cultura afro-brasileira e também, por que não dizer, a cultura indígena. A Fundação Cultural Palmares também tem como objetivo, né, promover políticas públicas, promover projetos, promover ideias que tenham como objetivo combater um dos principais crimes que ainda hoje é cometido no nosso país, que é o racismo. Então, a frase que nós estamos dizendo que ela é uma frase que não tem nenhuma fundamentação, mas que acabou tendo grande repercussão e rodando os 4 cantos do país, ela foi dita pelo presidente dessa fundação, né, dessa Fundação Cultural Palmares, né? E esse moço, ele disse que a escravidão ela foi benéfica para os negros, ou seja, a escravidão foi algo bom para as pessoas que foram humilhadas, que foram escravizadas, que foram torturadas, pessoas que acabaram não tendo mais liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Então, esse moço, né, chegou a dizer que a escravidão ela foi benéfica para a fundação, foi benéfica, aliás, para a comunidade negra, né? O nome desse rapaz é Sérgio Camargo, novo presidente da Fundação Palmares. Então, o Sérgio Camargo disse que a escravidão foi benéfica para a comunidade negra. A pergunta que a gente faz é: você acha que algo pode ser bom para alguém que é tirado a sua liberdade? Você acha que algo é bom para alguém que é humilhado, para alguém que é torturado, né? Para alguém que é afastado do convívio familiar? Você acha que algo é benéfico, é bom para alguém que antes tinha plena liberdade e agora nem liberdade para morrer tinha mais? Como diz o poema Tráfico Negreiro, do Castro Alves. Bom, para isso, para a gente contestar essa afirmação com toda a lucidez, para a gente contestar essa afirmação com toda veemência, né, com toda a fortaleza que a gente pode fazer, nós vamos utilizar dados estatísticos, dados históricos, né, do quanto a escravidão foi ruim para o país como um todo, mas principalmente o quanto a escravidão foi ruim para a comunidade negra. Então, o tema da nossa conversa de hoje é a condição da população negra no Brasil durante o processo de escravidão. E numa outra conversa nós vamos tratar da condição da população indígena também no nosso país na época desse processo de escravidão. Para a gente entender como isso foi ruim, nós precisamos compreender, portanto, o que é escravidão, né? E fazer uma distinção, uma diferença entre escravo e escravizado, né? Então, a escravidão ela pode ser entendida, ela pode ser definida como um sistema brutal, né, de trabalho no qual a pessoa, no qual o ser humano é transformada em escravizada, né? E a partir do momento em que ela é transformada em escravizada, ela passa a ser propriedade de um outro ser. Ela passa a ser objetificada, ou seja, ela passa a ser vista
ela passa a deixar de ser um ser humano com direitos, com deveres, e passa a ser simplesmente um objeto, uma coisa. Então, essa ideia de objetificação, né? De coisificação, transformar um ser humano em coisa, em objeto. Né? Então, a escravidão ela passa a ser entendida nesse sentido. Então, escravidão ela é definida como um sistema brutal de trabalho no qual o ser humano, né, é transformado em escravizado, em objeto, em coisa, e passa a ser propriedade de um outro ser. E como o ser humano passa a ser propriedade, passa a ser coisa, e passa a ser uma propriedade de um outro ser, ele, portanto, passa a ser agora, pode ser agora, melhor dizendo, pode ser vendido, pode ser doado, pode ser emprestado, né, pode ser alugado, né, pode ser hipotecado, pode ser emprestado. Então veja que nós estamos conceituando o termo escravidão, estamos a partir desse momento definindo que um ser humano passa a ser transformado em objeto, em coisa, em propriedade de outro, e a partir disso ele passa a ser visto como uma coisa, como objeto, e sendo visto como coisa, como objeto, pode ser taxado como tudo isso que nós colocando, né? Ou seja, ele pode ser vendido, ele pode ser trocado, ele pode ser emprestado, ele pode ser hipotecado, ele pode ser confiscado, né? E tudo isso com base em uma lei que foi criada, uma lei que foi instalada, onde um grupo menor de pessoas, que passa a ser agora uma classe dominante, vai poder legalmente fazer tudo isso. Então, legalmente, o escravizado ou a escravizada não tem direitos, apenas obrigações. Então, ele não pode possuir ou doar bens, ele não pode iniciar processos judiciais, mas ao mesmo tempo ele vai poder ser castigado, ele vai ser punido caso rejeite as condições que um grupo menor de pessoas passa a colocar para ele. Portanto, é dentro desse contexto que nós precisamos contestar, né, aquela frase horrorosa dita pelo presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camargo, de que a escravidão ela foi algo bom para pessoas negras que foram vindas, forçadas da África para ser transformada em mercadoria, em objeto, em propriedade de um outro ser. Tá bom? Então, mas assim, não existe um registro preciso que possa definir os primeiros escravizados negros que chegaram no Brasil, né? Mas a gente pode definir de que uma ideia mais aceita é de que no século XVI, né, um rapaz chamado Jorge Lope Bichorda, que era uma espécie de pessoa que tinha um certo poder aquisitivo, que fazia parte da classe dominante, né, enfim, ele teria traficado, né, para a Bahia os primeiros escravizados africanos. Eles eram, portanto, capturados, no caso, os negros africanos eram capturados nas terras onde viviam na África, trazidos de forma forçada para a América, de forma específica para o Brasil, né, em grandes navios, em condições desumanas, em condições miseráveis, né, e por essas mesmas condições em que eles eram trazidos, muitos deles sequer completavam a viagem, muitos deles sequer chegavam ao destino final. Exatamente por essa questão de desumanidade, por essa questão de miserabilidade em que eles eram colocados nos navios e nos porões dos navios e traficados da África até o local do destino final, no caso, aqui no Brasil. Perfeito? Então, muitos acabavam morrendo durante a viagem, nessa travessia através do Oceano Atlântico, acometidos, vítimas de doenças, vítimas também de maus tratos, de fome,
comida lá quase que não existia, as poucas que tinham eram de péssima qualidade, enfim. Então os escravizados, eles sofriam nessa condição, né, durante essa travessia, né? Já sofriam ali, não era simplesmente quando chegavam no seu destino final e eram transformados em escravizados. Eles já começavam a sofrer durante a travessia, né? Durante o navio negreiro. Quando a gente começou lá no início dizendo que os escravizados antes eram livres e agora não eram mais nem livres para morrer, é uma frase, né, dita retirado inclusive do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, onde a gente pode entender de forma mais complexa essa condição. Tá bom? Então, uma minoria branca que formava a classe dominante socialmente no nosso país, inclusive, justificava essa condição de transformar as pessoas escravizadas em escravos, né, através de ideias religiosas, através de ideias políticas racistas que afirmavam a superioridade branca e os seus privilégios. É importante que nós deixemos isso bem claro, né? A escravidão no Brasil, ela só se sustentou durante muito tempo porque ela teve apoio, né, da Igreja Católica, porque ela teve apoio de líderes religiosos, porque ela teve apoio de proprietários de terras, porque ela teve apoio de senhores de engenho, né? Então, a escravidão no Brasil, ela só se sustentou durante muito tempo porque ela teve apoio de instituições religiosas, no caso da Igreja Católica, e de instituições políticas, né? Os grandes proprietários de terras, os grandes políticos daquele tempo. Tá bom? Então eles afirmavam essa superioridade branca, né, que não existe, mas que foi aceita naquele tempo. Então o escravizado tornou-se a principal mão de obra, a mão de obra fundamental, né, nas plantações de cana-de-açúcar, na questão dos engenhos, né? Na questão de fabricação de tabaco, do algodão, né? Como disse agora há pouco, nos engenhos, né? E mais tarde a principal mão de obra nas vilas, nas cidades, nas minas, nas fazendas de gado e tudo mais. Então o escravizado, a pessoa escravizada, tornou-se a principal mão de obra nesses setores. Só que além de mão de obra, o escravizado representava ao mesmo tempo uma riqueza. Não uma riqueza para eles escravizados, mas o escravizado representava uma mercadoria, como nós dissemos no início da conversa, que em caso de necessidade podia ser vendida, podia ser alugada, podia ser doada, podia ser trocada, né? Então o escravizado representava uma riqueza para o seu proprietário, né? Para o dono do escravizado. É uma palavra muito forte, mas que fazia sentido naquela época, né? Porque era legalmente instituída a escravidão, tá bom? Então o escravizado era visto em uma sociedade como nossa, colonial, né, como um símbolo de poder, como um símbolo de prestígio dos senhores. Repito, não do escravizado, como símbolo de poder, como símbolo de prestígio desses senhores, dos proprietários dos escravizados, cuja importância social era avalizada pelo número de escravizados que o senhor possuía. Quanto mais escravizados um senhor possuía, mais rico ele era. Tá bom? Então, a escravidão negra foi implantada, foi construída no Brasil durante o século XVII e ela acabou aumentando, intensificando entre os anos de 1700 e 1822, se estendendo, portanto, até a segunda década do século XX. E um pouco mais, haja visto que a escravidão, legalmente, ela só foi extinta a partir de 1888, portanto, já no final do século XIX. Né? Então, veja, então, como é que nós podemos dizer que algo desse tipo pode ser benéfico, pode ser bom para alguém que foi escravizado? Perfeito? Então, essa era a condição da população negra que foi escravizada no Brasil entre os séculos XVIII e século XIX. Tá bom? Enfim, mas nós tivemos várias formas de resistência
inclusive da população negra, para reverter esse quadro, para negar a sua condição de mercadoria, para negar a sua condição de propriedade, né, para ter o direito de ter direito, para ter o direito de ser livre como eles eram lá no continente africano, né, para ter direito a rever as suas famílias, porque quando os escravizados chegavam no Brasil, eles eram automaticamente, digamos assim, afastados dos seus familiares, para que eles não pudessem se aglomerar, para que eles não pudessem se juntar, né? Porque pessoas que falavam a mesma língua, pessoas que estavam entre grupos familiares, era muito mais fácil ter um poder de reação, né? Ter um poder de luta, ter um poder de reverter o quadro. Por isso que quando eles chegavam no Brasil, a primeira coisa que os proprietários, os senhores de engenho faziam era afastar as pessoas do convívio familiar, afastar das pessoas mais próximas, afastar das pessoas que falavam a mesma língua e que tinham a mesma cultura, porque isso dificultava que eles resistissem, tá bom? Então no próximo encontro nós iremos falar desse conjunto de resistência das pessoas escravizadas, e no próximo encontro falaremos da condição da população indígena também no Brasil colonial. Tá bom? Perfeito? Abraço virtual a todos e a todas.